E aí, pessoal, boa noite, boa noite. Como eu falei para vocês, quem estiver assistindo a gravação, hoje a gente vai falar um pouquinho com o Léo sobre alguns tópicos aí antes da prova, tá? Léo, com você. Beleza. E aí, galera? Só para entender, todo mundo aqui é da UFP, é? Ou tem gente de fora também? Como é que é o treinamento? Talvez tenha gente de fora, talvez não. Acho que agora só tem gente da UF. Tá, tem alguém infiltrado aí, olha aí. Mas Beleza. você é infiltrado de outra UFP, né? Então não vale. Ah, mas é tipo interna, né? Ah, justo. Minas Gerais. A Líbia de vocês é boa. Então, e aí, galera? Eu sou. Pode me chamar de Leal, assim, ninguém me chama de Matheus, não. Então, eu já participo aí há um tempinho, já participei de algumas competições. Não sei se vocês estão ligados ao BI, né? Que é o Olimpíada Brasileira de Informática. Fiz alguns anos, acho que tem algumas medalhas de prata, e aí tem a classificação para IOI, eu não sei se vocês conhecem. A IOI é tipo a UBI para a galera de ensino médio e tal, só que internacional. E aí meio que tem a seletiva da UBI, aí os melhores vão para IOI. E aí depois entrei nesse mundo de maratona, já tô velho para essas coisas, já tô quase aposentado. Mas de vez em quando eu curto ainda resolver os problemas e tal, mas não tenho mais o gás que eu tinha uns anos atrás, não. Basicamente é isso. Fui para IOI de 2018. Se tu pesquisar lá, tu vai ver meu resultado desastroso. Mas pelo menos eu tava lá, mas não tive um resultado muito bom, não, velho. A gente se conheceu na seletiva da IAI, né? Sim, 2017. sim. Fui 2017 foi. amassado. Bravo. Foi. Esse aí era. É porque eu treinava melhor, velho. Agora eu tô uma vergonha já. Mas é Querendo. isso, velho. E aí depois entrei na maratona. Aí eu participei por um ano. A gente foi pra Nacional, mas chegando na Nacional a gente levou uma pisa. Aí no outro ano teve pandemia, foi uma desgraça, a gente fez de casa, a gente conseguiu tirar ouro, a gente ficou em segundo lugar naquele ano. Ali foi minha época de ouro, daí em diante foi só ladeira abaixo. E e aí a gente classificou para a World Finals, que foi em Bangladesh uns meses atrás. Aí depois eu aposentei totalmente. Aí tô voltando esse ano, porque é meu último ano, e tô querendo ir mais para brincar, assim. Mas acho muito difícil a gente classificar. Mas esperança ainda tem um pouquinho, né? Mas beleza, é isso. Eu preparei algumas coisinhas aqui pra gente falar hoje, mas nada pesado, não. Na verdade, é mais uns truques simples, né? Tipo, às vezes quando eu converso com muita gente que tá começando, eu vejo que a galera sabe muito assunto, muito avançado, mas um probleminha aqui, tipo, sei lá, para resolver um for ou uma continha matemática. Às vezes a galera se embanando um pouco. Então, eu só separei alguns tipos de problema aqui pra gente pra gente resolver aqui. E aí, qualquer coisa, velho, pode desmutar o microfone, pode digitar, pode falar, não tem frescura não. Eu vou só desligar a câmera aqui. E beleza, deixa eu compartilhar a tela. Não sei se vocês estão vendo aí. Mas vocês estão vendo, né? Uhum. Tá, beleza. O primeiro probleminha, assim, eu não sei dizer se ele é fácil ou é difícil. Acho que problema ok. Tipo, o código dele é muito simples. Mas o problema é o seguinte: imagine que você tem um array, certo? E, sei lá, vou botar aqui 1, 2, 3. E o que você quer é imprimir a soma de todos os pares 2 a 2. Na verdade, vou botar 2, 4, 2, 3, 4 aqui, sei lá. Só para não ficar 1, 2, 3. Beleza. Então, os pares daqui que a gente tem é o 2, 3, 2, 4 e o 3, 4, né? Esses são os pares que a gente tem. E aí a soma desse cara é 5, a soma desse cara é 6, a soma desse cara é 7 e eu quero a soma de todo mundo. E aí vai ser 5 mais 7, 5 mais 6 mais 7, que vai dar, acho que é 18, velho. Não sei não, posso estar falando merda aí, mas acho que é 18. Se não for, finge que é 18. Então, o problema é esse. Eu vou pegar todos os pares, vou somar, e vou somar tudo, e essa vai ser minha resposta. O problema deu para entender ou ficou meio confuso? Eu vou assumir o silêncio como um sim. Beleza. É, Tá. Então, a primeira solução que a gente pode fazer é uma solução n ao quadrado, né? Basicamente, eu vou brutar todos os pares, vou somar eles e depois vou
somar esse resultado, né? Então, tipo, tu ia fazer um for aqui de 1 até n, né? Aí depois tu ia fazer um for de j. Só que aí a gente quer o par ordenado, né? Então, tipo, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Então, se aqui é o i, aqui é o j, a gente tá assumindo que o j é sempre maior do que o i, né? Então, seria um for onde o j é maior do que o i, que vai até n, e a gente ia ter nossa resposta mais igual a de i mais a de j. Certo? Só que isso aqui tá O de n ao quadrado. Tá? Agora a gente vai ver como que a gente consegue deixar isso um pouco mais otimizado. Certo? Tá, só para ter uma noção, alguém tem alguma ideia? Assim, não precisa falar, é só para saber se tem um tempero, se tá muito fácil ou muito difícil. Alguém tem alguma ideia de como que resolve para O de n esse problema? Tá. Luiz falou que tem, beleza. Tá, então a ideia aqui é a gente ver. Vamos olhar para esses caras aqui, né? Vamos voltar para esse exemplo. Se a gente olhar o 2, 3. Eita, peraí. Tá. Se a gente olhar o 2, 3, ele é 2 mais 3, né? Se a gente olhar o 2, 4, ele é 2 mais 4. E esse outro cara aqui, ele é 3 mais 4. Então, se a gente somar tudo, isso aqui vai ser 2 mais 2, mais 3 mais 3, mais 4 mais 4. Certo? Que é a mesma coisa de você multiplica por 2, 2 mais 3 mais 4. Certo? Que isso aqui é a soma do vetor inteiro. Então, isso aqui é igual a 2 vezes a soma de aí, né? Soma de aí. Então, beleza. Tá, agora o que acontece se a gente tiver mais elementos nesse A? Então, imagina que a gente tem A1, A2, até a N, certo? Vou tentar resolver por um caso geral. Tá, basicamente a gente vai ter A1 mais A2. Aí aqui a gente vai ter A1 mais A3. Até A1 mais AN. Aí a gente vai ter também A2 mais A3. Até A2 mais AN. E assim por diante, tá? Beleza. O que a gente tem que perceber aqui é que, na verdade, cada elemento vai aparecer n menos uma vezes. Por exemplo, o A1, ele vai aparecer uma vez aqui, duas vezes aqui, e n menos uma vez aqui. Então, tipo, por que n menos 1? Porque começa em 2 e vai até n, né? Então, o A1, a gente está vendo que ele aparece n menos uma vez. O A2 é a mesma coisa, porque aqui ele vai do A3 até o AN. Então aqui ele vai aparecer n menos duas vezes. Só que a gente tem uma vez daqui, né? Que ele já foi contado aqui. E para o A3 é a mesma coisa. Então, isso aqui não é exatamente uma prova formal, né? Mas para ter uma ideia. Então a gente consegue ver que cada cara, nessa soma gigante, vai aparecer n menos uma vez. Então a resposta vai ser n menos 1 vezes o somatório vezes a soma do vetor. Beleza? Tá. Então, aqui, e aí a gente consegue resolver esse problema em O de n, né? O de n porque a gente só precisa calcular essa soma e depois multiplica por isso e resolveu. Tá, agora imagina esse mesmo problema que a gente tem update, certo? Então, por exemplo, eu tenho um vetor, ele é 2, 3, 4, 5, e eu posso fazer update de trocar um cara. Então aqui é 3, não vai ser mais 3, vai ser 7, certo? E eu quero ficar. E aí eu tenho carry de update e a carry de calcular a soma total. Beleza? Como a gente sabe que a resposta é n-1 vezes o somatório dos valores do array, sempre que a gente fizer um update, é só a gente alterar essa soma para a nova soma que tem e imprimir isso quando a gente fizer uma carry. Certo? E aí a gente consegue fazer todas as atualizações em O de 1.
Então, update e carry. A gente faz um odd-n para processar e responde as carries em odd-n. Beleza. Até aqui. De boas? Alguma dúvida? Qualquer coisa. Suave. Tá. Agora vamos para um outro problema. Imagina que eu tenho um array também. E eu tenho, supor, 2, 3, 4 de novo, certo? E agora, ao invés de eu querer a soma das somas, eu quero a soma dos produtos, dos pares, certo? Então, aqui seria 2 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 3 vezes 4, certo? E a gente teria que calcular essa soma aqui. Para fazer em ao quadrado, de boas, bruta o primeiro cara, bruta o segundo, multiplica e soma a resposta, certo? Vamos ver agora como que a gente consegue otimizar isso para uma solução mais rápida, tá? Tá, primeira coisa... Tá, só antes da gente ir, alguém tem alguma ideia de como que resolve esse? Ou vocês querem um tempinho, ou já pode martelar aqui direto? Se ninguém fala nada, eu vou assumir que já pode ir direto. Tá, beleza. Pode ter zeros no array? Pode. Pode ter tudo, negativo, mais, menos, zero. Então, vamos lá, vamos lá. A ideia é um pouco parecida com aquela. É um pouco assim, mas não, não é tanto, não. Tá, o que a gente tem que ver aqui? Primeiro, a gente vai ver o seguinte. Antes da gente resolver esse problema, vamos tentar resolver um problema um pouco mais simples, que é... Aqui a gente só está considerando os pares, sem contar... a gente está considerando os pares e J tal que I menor que J, certo? Aqui eu vou resolver um problema que eu vou cagar para essa restrição aqui. E eu vou contar todos os pares mesmo que existem. Então, por exemplo, nesse outro problema, eu vou contar o 2 vezes o 2, o 2 vezes o 3, o 2 vezes o 4. E eu também vou contar o 3 vezes o 2, o 3 vezes o 3 e o 3 vezes o 4. E eu vou contar também o 4 vezes o 2, o 4 vezes o 3 e o 4 vezes o 4, certo? Ou seja, eu vou contar tudo, né? Vai ter uns caras repetidos e tal, mas a gente vai resolver isso depois. Beleza. Como que a gente resolve isso aqui? Imagina o seguinte, tá? Vamos resolver um caso mais simples. Imagina que meu array é 2 e 3 só. Então, a minha resposta vai ser 2 vezes 2 mais 2 vezes 3. Tipo, 2 vezes 2, 2 vezes 3, e vai ser 3 vezes 2 e 3 vezes 3, certo? Isso daqui, isso aqui, se a gente for somar tudo, né? Vai ficar 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 3, mais 3 ao quadrado. Isso lembra alguma coisa para alguém? A ideia é que isso aqui é a mesma coisa de 2 mais 3 ao quadrado, certo? Eu não sei se vocês lembram como que expande isso aqui, né? Mas se você abrir a continha, você vai chegar daqui para cá. Por que que isso é igual a isso, né? Tipo, se você abrir a conta, você vai se convencer que é igual, mas basicamente a ideia é que se você tem 2 mais 3 vezes 2 mais 3, tipo, fazendo assim parece ridículo porque é só 2 e 3, né? Mas a ideia é a gente tentar ver para esses caras pequenos e depois analisar para um valor maior. Então, tipo, quando a gente faz 2 vezes 2, aqui, porque a gente vai meio que aplicar a distributiva nesses caras, né? Então a gente vai fazer 2 vezes 2 e 2 vezes 3. O 2 vezes 2 está aqui. E o 2 vezes 3 está aqui. Aí depois a gente vai fazer 3 vezes 2. E depois a gente vai fazer 3 vezes 3. Tá? Tá, beleza. Aí se eu tiver uma porrada de cara aqui. Eu imaginei que o meu A, ele é, na verdade, um vetor gigante A1 até a N. Se eu pegar A1 mais A2 até a N e multiplicar pela mesma coisa,
Aqui a gente vai ter exatamente o que a gente quer, porque a gente vai ter A1 vezes A1, A1 vezes A2, A1 vezes A3, A4 até a N, A2 vezes A1, A2 vezes A2 e assim vai. Ou seja, isso aqui é o somatório de aí ao quadrado, certo? Beleza. Então, a gente pode dizer que a resposta desse problema aqui, isso não resolve o primeiro problema ainda. A resposta desse problema é só tu pegar a soma de todo mundo e elevar ao quadrado, certo? Até aqui, de boas ou ficou meio abstrato? Eu vou assumir o silêncio como de boas. Beleza. Tá, então a gente soma tudo, pega isso ao quadrado e resolve esse problema aqui. Tá, como a gente sai desse problema para isso? Alguém sabe como que a gente sai daqui para cá? Tu sabe, Dadinho? Acho que tem uma ideia. Sim, posso falar? Pode falar. A gente acabou contando cada par duas vezes, né? Indo e voltando. Uhum, E a gente também contou o par II, que não deveria, né? Então, uhum. você divide por dois, daí você tirou os caras que você contou duas vezes, aí você subtrai o somatório do array de novo, é isso? Todo. Tá, quase. Tipo, tu tá dizendo que pega essa soma aqui, Divide por divide dois, por 2, pega isso daí e subtrai a soma do array. a soma do array. Tipo, só a É, soma normal. Só a somatória. acho que é, porque quando você divide por dois, você também já tira uma vez o I vezes I, né? Só que é o seguinte, o I vezes I não vai aparecer duas vezes, tá Ok, ligado? Todos os outros aparecem duas vezes. Mas esse é o caso mais chato, né? Porque o I vezes ele só aparece uma vez. E 4 vezes tá. 4. Mas todos os outros, 2 Aparece. vezes 3 aparece duas, 2 vezes 4, 4 vezes 2. Então, é quase isso. Quase, quase, quase. E basicamente, o que a gente tem que fazer é, primeiro, remove os AI vezes AI, certo? Aí você Que a gente divide vai por dois. ter. Pronto, é isso aí mesmo. Aí tá, Tu tudo pega bem. o S ao quadrado, né? Que é a soma de todo mundo ao quadrado. Aí depois tu subtrai por cada um dos termos sozinhos ao quadrado, né? Então, tipo, tu vai subtrair o AI aqui ao quadrado. E aí depois tu divide por dois. Por quê? Se a gente subtrair esses caras, a gente vai matar esse aqui, vai matar esse aqui, vai matar esse aqui. E aí, a gente tá vendo agora que todos os outros caras aparecem duas vezes, né? 2 vezes 3, 3 vezes 2. 2 vezes 4, 4 vezes 2. 3 vezes 4, 4 vezes 3. Então a gente divide por 2 e matou o problema. E aí a resposta é esse aqui. Eu pensei em fazendo com soma de prefixo também. Meio que soma de prefixo. Soma de todo mundo menos ele, né? Quer dizer, Pode soma de ser também. prefixo, né? Faz Todo vai mundo menos. fazendo prefixo. É, isso, Pode ser também. justo. A vantagem desse é porque se eu quiser fazer um update, tá ligado? No jeito que tu fez, pô, tá certo, tá muito bom. Só que se tiver um update, fica meio putaria, né? Ou fica de Uhum. boas. Eu putaria, porque tem que. Nossa, tem que alterar o sufixo. Tem que alterar o Ia ficar um pouquinho sufixo. chato, né? Vai ter que usar uma BIT, provavelmente. Nesse caso aqui, não precisa. É só manter a soma ao quadrado e a soma dos caras individualmente ao quadrado também. Aí mantém isso, e aí se tiver update de atualizar um valor, é só trocar a soma. Se tiver uma carry, responde ao de 1. E GG. Genial. Beleza. Agora vamos para um outro problema. Opa, alguém quer falar alguma coisa aí? Tu apagou? Eita, paguei. Eita, não dá para voltar não, é? Meu Ah, amigo. então deixa. Foi mal. Não, diz aí, diz F. aí. Não, eu ia perguntar da fórmula. O somatório é de cada cara individualmente ao quadrado? É que tava assim, eu acho, né? É. Isso, é de cada cara individualmente ao quadrado. O quadrado tá aqui dentro. É que ficou confuso, né? Uhum. Entendi. Beleza. Tá, agora vamos deixar um pouquinho mais complicado e adicionar uma complexidade a mais aí. Tá, imagina que a hora que a gente tem uma árvore, certo? E cada cara dessa árvore eu tenho um valor. Então aqui tem, sei lá, 1, 2, 3.
beleza? Para cada um desses vértices, eu quero calcular. A minha resposta são N valores, um valor para cada vértice. Então, para cada um desses vértices, eu quero olhar para esse vetor aqui de prefixo, ou seja, saindo da raiz até nele, a soma. Peraí, a soma dos produtos. Tipo, o mesmo problema anterior. Então, por exemplo, para esse 3 aqui, vai querer calcular 1 vezes 2, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 3, certo? Aí eu aqui eu imprimi esse resultado na vez desse vértice aqui. E aí eu tenho para esse, para esse, para esse, para esse, para esse. E aí eu tenho que imprimir N caras, né? Não sei se o problema ficou meio claro. Mas, por exemplo, se fosse para esse cara aqui, o que eu teria que imprimir é 1 vezes 6. Eita. 1 vezes 6, mais 1 vezes 7, mais 6 vezes 7, certo? E aí seria a resposta para esse cara. Eu tenho que imprimir isso para todo mundo. Beleza. A primeira coisa que a gente pode fazer para resolver esse tipo de problema. Eu não sei se todo mundo. Deu para entender o problema ou ficou cagada a explicação? Alguém não entendeu? Ninguém entendeu. Beleza. Tá, então. Top. A primeira solução que a gente pode fazer é basicamente para cada vértice, a gente sobe o pi de 1 por 1 e mantém. E aí a gente vai ter um vetor, né? Sei lá, por exemplo, no 3 aqui, eu vou subir de 1 por 1, vou ter o vetor 1, 2, 3. E aí, para esse vetor 1, 2, 3, eu já sei fazer em O de N, né? Que é aquele somatório lá que a gente já viu. Que é S ao quadrado menos somatório de I ao quadrado sobre 2. Tá, só que isso fica muito lento, né? Porque para cada vértice a gente vai ter que subir até o pi, do pi até chegar na raiz, né? Então a gente vai ter uma complexidade de O de N ao quadrado, mesmo que cada vértice, ele... Tipo, mesmo que a gente calcule daquele jeito bom para cada vértice, ainda fica meio ruim, né? Porque a gente vai ter que subir tudo e tal. Então, não é suficiente a gente fazer desse jeito. A gente tem que pensar em um jeito um pouco mais elaborado agora para resolver. A gente pode assumir que o n vai até 10 a quinta. Então, tem que ser alguma coisa em O de n para responder tudo. N ao quadrado não é bom. Tá, vamos lá. Como que a gente pode resolver isso aqui? Vamos deixar esse problema de lado e vamos pensar em outra coisa. Se eu tenho uma árvore qualquer, né? Sei lá, uma árvore, desenha qualquer árvore aqui. O que a gente sabe é que, imagina que eu vou fazer uma DFS nessa árvore aqui, certo? Eu não sei se todo mundo está familiarizado com o conceito de árvore DFS, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode ir falando. Então, tipo, o que a gente quer fazer é, sempre que eu visitar um vértice, eu dar um jeito de só ter todo mundo aqui, daqui para cá, entendeu? Eu quero cagar para todo mundo que tá aqui, para cá, para cá. Esses caras aqui não interessam na minha conta. Então eu tenho que pensar em alguma maneira esperta de como que a gente mantém só os valores que estão nesse caminho, beleza? A ideia é que sempre que a gente vai fazer uma DFS, a gente tem, para a gente conseguir manter isso, a gente tem, tipo, imagina que você tem esse vértice aqui e ele tem várias sub-árvores, beleza? Então, o que eu quero garantir é, e aqui tem, sei lá, um prefixozão. Então, o que eu quero garantir é, esse prefixo vai ser mantido sempre, e aí eu vou para esse vértice aqui, e depois que eu vou para esse vértice, eu tenho que garantir que eu vou matar todo mundo que está aqui, para depois eu vir para esse vértice. Porque assim eu garanto que esses caras daqui não vão atrapalhar a resposta de ninguém daqui. E aí depois eu venho para esse vértice, resolvo para ele, e aí depois eu tenho que matar todo mundo aqui, porque eu coloquei esses caras. Aí eu volto para cá, e depois eu venho para cá, e aí eu garanto, e aí eu resolvo para cá, e depois mato eles. Aí eu subo, enfim. Fica uma coisa um pouco mais chatinha de resolver, né? Mas a gente tem que meio que pensar desse jeito para resolver esse tipo de problema. Em como manter só os caras da árvore.
um jeito da gente resolver isso é que, tipo, geralmente, quando a gente está implementando a DFS, a gente tem uma função geralmente, tipo, DFS, a gente guarda o vértice, né? E, sei lá, o pai, ou o vetor de visitado, qualquer coisa. A gente faz um for pelos vizinhos de X, aí checa, né, se o V é diferente do pai, para não subir, a gente chama DFS no V. Basicamente é isso que a gente faz. Tá. Como que a gente garante que sempre que eu chego no vértice X, no caso esse X aqui, eu só estou considerando os caras no caminho da raiz até ele. Aqui, para a gente fazer isso, deixa eu pegar outra cor aqui. A gente pode colocar uma função fictícia aqui, sei lá, um add. Imagina que tem uma função add que coloca o cara nesse array aqui. Tipo, não precisa entrar em muito detalhe do que essa função faz, não. Vamos assumir que ela existe. E ela é, sei lá, uma função mágica. Add x, e aqui eu posso colocar um remove x. Tá, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se eu estou nesse vértice x aqui, eu vou... O que acontece? Estou fazendo a DFS. Pá, cheguei no add x. Então, eu vou chegar no x e vou adicionar ele na minha estrutura. Beleza, coloquei ele lá. Aí agora eu vou resolver para o filho, para esse filho aqui. Resolvi para esse filho. Quando eu chego nesse filho, o que vai aparecer? Add esse filho. Então, eu vou adicionar esse filho lá. Aí eu vou processar os filhos dele, não tem filho nenhum. E aí eu vou remover. Porque ele vai chegar nessa função, né? Primeiro ele vem para o add, processa os vizinhos, não tem vizinho, ou não tem filho, remove. Então eu vou remover ele. E aí eu volto para o x, né? Porque a DFS é recursiva. Voltei para o x. Depois que eu voltei para o x, eu vou olhar o outro vizinho, porque eu estou nesse loop aqui. Vou olhar o outro vizinho. Aí eu vou fazer a DFS nele. Aí eu vou adicionar ele. Aí depois eu vou olhar os filhos dele, não tem filho nenhum, vou remover e subo para cá. Aí depois eu vou remover esse cara e vou subir para cá. E aí eu vou chegar nesse cara, eu vou remover, vou subir, e aí vai chegar nesse daqui. Esse daqui, ele não vai remover porque ele tem um filho que não foi visitado ainda. Então ele vai vir para cá, vai visitar esse cara. Perceba que quando eu chego nesse cara aqui, esse aqui morreu, esse aqui morreu, esse aqui morreu, esse aqui morreu. E quem que tá ativo? Só esses três. E aí daqui eu venho para cá. Quando eu chego nesse cara, só tem esses caras ativos, depois eu mato ele, subo, venho para cá, ativo esse cara, só tem esses ativos. Subo para esses estão ativos, subo, mato esse. Enfim, e vai fazendo isso. Eu não sei se ficou muito confuso, ou se deu para entender a parada. O ponto aqui é que a gente tem que chegar em duas coisas. A gente vai estar colocando o cara sempre que a gente visita ele na DFS, e quando a gente não está mais visitando ele na DFS, a gente vai remover ele. E aí, dessa forma, a gente garante que quando eu estou no vértice X, os únicos caras que vão estar adicionados, que não foram removidos ainda, vão estar nesse caminho. Tipo, eu acho que isso aqui ficou um pouco... talvez tenha exagerado um pouco na quantidade de informações. Mas alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara? Deu para entender essa parte? Tipo, a gente ainda vai voltar para isso e ainda vai resolver o problema. Então, isso é só um detalhezinho. Mas é importante vocês entendam isso. Alguém não entendeu? Vou interpretar o silêncio como beleza. Tá, top. Tá. Como que a gente usa isso para resolver esse problema? Basicamente, a gente tem que pensar num jeito de implementar a função add e a função remove, né? Add x, remove de x. Isso que a gente tem que fazer. Tá. Vamos lá. A gente tem a nossa resposta. A nossa resposta ela é basicamente a soma de todo mundo ao quadrado menos o somatório dos A's ao quadrado. Dividido por 2. Como a gente divide por 2, eu vou deixar para... Vamos fingir que a gente não divide por 2, tá? Tipo, a gente pode assumir que a gente não vai dividir por 2 e a gente calcula esse valor, né? E aí, quando a gente for imprimir a resposta, a gente divide por 2. Então, tipo,
Eu vou sempre guardar esse valor dessa forma. Beleza. Agora a gente tem que adicionar um cara no meu array e remover um cara do meu array. Tá? Então, vamos supor que esse cara que eu vou adicionar x, ele tem valor v de x. Então, depois de adicionar o x, então, sei lá, se eu adiciono o x, a minha resposta vai ser s mais v de x ao quadrado menos o somatório desses caras aqui ao quadrado, né? Eu vou chamar isso aqui de t, certo? Eu vou chamar de t só para ficar mais fácil. Menos t menos v de x ao quadrado. Depois de adicionar o x, fica isso. Mais, né? Mais x ao quadrado. Isso aqui ficou de boas, entendeu? Basicamente era, eu tinha uma soma S, que é a soma de todo mundo, e eu tenho que guardar S ao quadrado. Como eu tinha S e eu coloquei Vx, a nova soma vai ser o quê? S mais Vx, que é a soma que eu tinha antes mais o cara que eu tenho agora. E eu tenho que levar ao quadrado, porque a nossa resposta pede ao quadrado. Menos a soma dos caras ao quadrado. Então, é o que eu já tinha antes, mais o V dele ao quadrado. Basicamente é isso. Então tá, como que a gente mantém isso aqui? Então, se a gente abrir essa conta, vai ter S ao quadrado mais V de x ao quadrado menos 2S V de x menos t menos V de x ao quadrado. Beleza. Então a gente vai ter uma continha aí. E aí a gente vai ver que para manter isso aqui, a gente só precisa manter o S e o T, né? E aí sempre que eu colocar um Vx novo, eu atualizo o meu S, atualizo o meu T e sigo minha vida. Beleza? Tá. E para remover o cara, é a mesma coisa. Ao invés de S mais Vx, a gente bota S menos Vx e pronto. E segue a vida. A única parte chata de calcular é isso aqui. O resto é mais de boas. Aqui. Calma aí. Me falar alguma coisa, deixa eu ver aqui. Ali é mais, né? No 2, mais. Onde? S ao quadrado mais V ao quadrado de x mais 2 vezes S de V, que é a Brenda, né? A soma dos quadrados, né? Tu botou menos, devia ser um mais, né? Eita, é mais mesmo. É mais mesmo. Eu sei nem porque eu botei esse menos aqui, velho. Pra ver se eles Mas são é mais. né? Uhum. Tava testando vocês aí, pô. E o teste deu bom, né? Mano, basicamente é isso. Tipo, e aí o problema vira exatamente. Eita, eu já apaguei, né? Mas aí o problema vira aquele mesmo problema de manter essas paradas aqui, mantém isso aqui e GG. É meio chato, tá? Tipo, se vocês forem codar, vocês vão se embananar um pouco. Não é muito simples, não. Mas dá pra manter, tá ligado? E aí, beleza. Agora a gente consegue colocar o vértice, consegue remover o vértice e responder as carries. Tá. Dúvidas? Perguntas? Eu não sei se esse problema foi um pouco mais pesado ou se foi mais de boa. O que vocês acharam do nível dele? Fica o de N, porque adicionar é constante, né? É só mudar o S ao quadrado e o T. E remover também. E aí a gente meio que processa tudo enquanto resolve. Tipo, porque a gente garante que sempre que a gente chega nesse vértice, o meu S e o meu T, né? S ao quadrado e o meu T, que é o que eu preciso para calcular a resposta, eles vão estar calculados certo, considerando todo mundo aqui. Então, por exemplo, depois de adicionar o X, eu posso. Imagina que tem espaço aqui. Então, eu posso dizer que depois daqui, a resposta do X ela vai ser igual a S ao quadrado menos T. Aí, pronto. Aí resolveu. Aí no final da DFS a gente imprime todo mundo. De 1 a N e GG. Belezinha?
Nessa conta aí, eu tava pensando em deixar só o S e o T, tá ligado? Está o S e o T? Como assim? É, só o valor de S e o valor de T, né? Que daí o novo S vai ser. Acho que não precisa abrir isso aqui tudo, não, né? É, o novo S vai ser S mais V de. Esse aqui foi o overkill da desgraça mesmo. Tu pode manter só o S e o T mesmo, né, velho? Muito mais Uhum. fácil. Aí É o muito novo S mais vai ser fácil, S eu mais concordo. V ao quadrado e o novo T vai ser É verdade, T né, mais velho? V de ao quadrado. É mesmo, pô. Tu adiciona um cara novo, tu chega no S e soma mais igual a VX. Aí esse é o novo Aí S. o T mais igual VX ao quadrado. VX ao quadrado. É verdade. E Tá aí tudo você certo aí. decrementa, tá ligado? Pronto, e aí é isso mesmo. Assim tá mais fácil. E aí para remover, S menos igual VX E aí e na hora T de menos calcular a igual resposta, VX ao quadrado. você Pronto. usa o valor de S e o valor de T para E calcular a resposta, né? S ao quadrado menos T sobre 2. Isso aí. É verdade. É porque, na real, eu não tinha nem pensado nesse T aqui, não. Eu tava pensando em fazer tudo junto. Só que aí depois eu vi que era melhor separar, né? Isso aqui é GG mesmo. Tu já sabia isso aí, Gadinho? Esse truque aí de calcular os pares? Não, desse daí não. Assim, dos pares é novo para mim. Eu ia tentar usar a soma de prefixo e ia me enrolar. Da hora, da hora. E aí, se fosse na árvore, ia ser um pouquinho. Mas na árvore ia dar também, né? Se fosse soma de É, prefixo. eu ia, É. ia, ia ficar tentando tacar small to large na árvore reversa. Pois é. Então, vamos seguindo. Vamos com um problema um pouco mais. Tipo, esse aqui é um truque bem legal e é bem mais simples do que o da árvore, tá? Vocês querem um tempinho para respirar, beber uma água ou pode meter bronca, velho? Como é que funciona a dinâmica? É tempo seguido de lapada mesmo? Um atrás do É, outro? não, a galera geralmente vai direto. Mas o Samuel tinha Meu feito uma amigo. pergunta aí. Aí Não tem que foi? Eu atualizar nem os vi, ó, filhos? velho. Foi mal. Tem que atualizar os filhos? Então, lá naquela DFS ele atualiza, né? Ele atualiza quando entra. Quando ele Ah, entra no início da DFS, ele atualiza. o Não os Samuel tinha filhos, mandado né? outra coisa também, né, velho? Que eu caguei. Foi mal, pô. Não tinha visto, não. É que o Mas Meet tá numa tela pequenininha, pô. Eu não vi não nada. relaxa. Prefixo em árvore. Era isso mesmo. Small to Light, sistemas operacionais. Odin. Não tem que atualizar os filhos. Ah, é. Não, não. É porque daquele jeito, o rolê é que, tipo assim, a gente garante que. Imagina que tem aqui, né? Tipo, tem um caminho aqui da raiz até ele, e a gente tem vários filhos aqui. O que que vai acontecer? Eu vou adicionar o X. Primeiro, vamos tentar provar de um jeito mais formal. Então, tipo, eu tô no X aqui e eu tenho os meus filhos, certo? Como que era? Era tipo DFS, aí tem add, processa os filhos aqui, aí depois remove. Tá. Então, eu vou manter um invariante de que, tipo assim, sempre que eu chegar no X, todo mundo daqui para cá vai estar na minha estrutura de dados, que pode ser qualquer coisa. No nosso caso, a estrutura é só manter a soma e o T, é o S e o T, né? Que é a soma dos caras e a soma do quadrado deles. Beleza. E aí eu vou adicionar o X, ou seja, eu vou atualizar o meu S e o meu T com o X. Top. Aí agora eu vou pro meu filho aqui. Aí eu vou chegar no meu filho e vou colocar ele e vou fazer o diabo que for até chegar no final, certo? Só que quando eu chego no final, eu removo. Então, tipo, imagine que eu escolhi esse caminho aqui. Aí eu vou remover esse e ele vai removendo recursivo. Então ele vai removendo do último pro primeiro, tá ligado? Porque como eu chamo o filho aqui, então eu vou chamar esse filho e aí o filho vai ser removido antes de mim, entendeu? Então, tipo, aí eu vou matar esse, matar esse, matar esse, matar esse e vou subir pro pai, que é o X. Aí eu venho pra cá. Aí imaginei que tem outro caminho aqui. Aí eu vou adicionando, adicionando, adicionando. Aí depois esse cara aqui vai tentar ir pros filhos, só que ele não tem filho, eu vou remover. Aí remove, remove. Se tiver outro filho aqui, ele ia, né? Mas vamos assumir que não tem outro filho. Aí remove todo mundo e vem pra cá. Então a gente chegou aqui, tá todo mundo aqui, né? Aí a gente vem pra esse outro cara aqui. E perceba que a todo momento que eu chego no cara, todo mundo que foi adicionado é esse caminho. Então aí tá de boa. Aí não precisa não manter. Ah, tá. Beleza, beleza. E aí, tá bom. Tá. Vamos. Assim, eu tava
esperando deixar essa aula mais teórica mesmo, mais com truquezinhos e tal, do que código. Mas se vocês quiserem, eu posso mostrar a implementação. Eu não tenho nem implementação, né? Eu ia ter que codar agora. Mas se vocês quiserem, eu posso ou mandar para vocês depois, ou algo do tipo. Ou então, se vocês quiserem, a gente pode tirar um tempinho para codar. Mas por enquanto que a gente tem tempo, vamos para o outro tipo de problema. O problema é o seguinte: é o mesmo tipo de problema de contar pares. Esse é um pouco mais chato. É o seguinte: eu tenho um vetor e cada cara tem dois valores. Eu tenho dois vetores, um x e um y, certo? Então, por exemplo, eu vou ter, sei lá, 1, 2, 3 e o y que vai ser tipo 1, 2. E agora, eles têm o mesmo tamanho, tá? Eu quero contar quantos pares existem em J. I menor que J. Não precisa ser I menor que J, não. Quantos pares no total tem? Tal que x1 menos x2 dividido por y1 menos y2 é maior ou igual a 2. Quero contar isso aqui. Então, por exemplo, imagine que eu pego esse cara e esse aqui. Aí vai ter x1 menos x2, vai ser 1 menos 2, dividido por y1 menos y2. Então vai ficar 1 menos 1. Ah, mas aí é que o y é igual, né? Tá. Aí vai dar zebra. Deixa eu mudar essa condição aqui só para não ter que tratar corno. No original tinha isso, mas acho que não tem necessidade, não. Resolvido. Certo? Tá. Deixa eu ver se tem um jeito melhor ainda de deixar isso aqui. É porque eu tô querendo só mudar a questão pra gente não ter que tratar corner case, porque eu acho que fica meio chato, assim. Tipo, detalhe de implementação. Sei lá, caso quando o cara é negativo, ou dividir por 0. Tá. Vamos mudar. Vamos mudar isso aqui. Imagina que é, então, x1 mais 2y2 maior ou igual a 2 vezes x2 mais 2y. Pronto, eu quero contar quantos pares satisfazem isso. Isso aqui fica melhor que a gente não vai precisar tratar corno. Então, imagina que eu pego esse cara e esse cara aqui. Tipo, esse aqui e esse aqui. Vai ficar x1 mais 2y2, então vai ficar 1 mais 2 vezes o y desse cara, que é 1. E seria maior ou igual, né? A gente quer checar se isso é verdade, a gente não sabe. Do que x2, que é 2, mais 2y1. 2 vezes 1. Isso aqui dá 3, isso aqui dá 4, e essa condição é falsa, né? Qualquer par. Pode ser qualquer um. E não precisa ser um menor que o outro, nem um maior que o outro. Então, sei lá, imagine que tu pega esse cara, esse aqui e esse aqui. Né? Vai ficar 3 mais 2 vezes 1. Esse aqui é o x1. Esse aqui é o x2. Maior ou igual a x2. X2 é 2, mais 2 vezes y. 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 5, maior ou igual a 4. E aí dá bom. Então, isso aqui a gente vai contar uma vez, certo? Então, não sei, acho que o problema ficou claro. A gente pode assumir que n vai até, sei lá, 10 a quinta, então tem que ser uma solução, não pode ser quadrática, né? Eu vou deixar vocês uns
5 minutinhos pensando aí que eu vou ter que beber uma água que eu esqueci de encher aqui, velho. Tô morrendo de sede. E aí eu volto daqui uns 3 a 5 minutos. Fechou, meu querido. Samuel é brabo, hein? Tá das manhas, meu filho tá quente. Mas eu acho que é pra ir sim, Samuel. Porque aí você isola uns caras. É. E como pode ser no array inteiro, você pode deixar já pré-calculado o outro lado e faz busca binária. Acho que se fosse menor que J, você podia. Você podia fazer a mesma coisa. Só que sempre que você passava por um cara aí, você tinha que remover ele do array. E aí eu acho que você podia usar uma BIT. Sacou? Tipo assim, uma BIT para você contar quantas posições tinha ligado no range que você achou. Você ia achar um range, né? Tipo assim, um sufixo, um prefixo, né? E aí alguns caras desse range podiam estar apagados. Aí o que você faz é você manter uma BIT para saber se aquele cara tá apagado ou não. E você pega a soma. Acho que dá pra fazer assim. Talvez dê pra fazer mais fácil. Você entendeu essa ideia da BIT? Teria, tipo, mesma coisa, só que teria a BIT a mais. Aí, para cada cara, você precisaria saber onde é que ele estaria no array ordenado, né? E aí, voltei. E aí, alguém teve alguma ideia? Eu vi que você Só me o resto colocou umas coisas aí. Peraí, deixa eu ler aqui. Manipula a equação para juntar x1 e x1 de um lado e x2 e y2 de outro. Ah, isso aí mesmo. Busca binária no array. Tá, é isso aí mesmo. Mas eu acho que não precisa de busca binária, não. Vamos ver junto aí. Tá, o rolê aqui é. Isso aqui tá uma desgraça, porque tipo, a gente tem meio que x1. Tipo, a gente tem coisa do 1 e do 2, um do lado do outro, né? Então isso daqui é meio merda da gente tratar. Então, tipo assim, beleza. Uma coisa que a gente. E isso fica muito difícil da gente comparar qualquer cara, né? Porque a gente vai ter que checar a conta. Então, o que a gente pode fazer é, basicamente, a gente vai ter x1, e a gente vai pegar esse cara, vai passar para cá, pegar esse cara e passar para cá. Então vai ter x1 mais 2y1. Ou mais não, né? Peraí. Meu amigo. X1 menos 2y1 maior ou igual a x2 menos 2y2. Então, basicamente, a gente quer saber quantos pares satisfazem isso. Mas a gente não tem restrição de I menor que J, né, nem nada. Então, são quantos pares totais satisfazem isso. Beleza. Imagina, então, que a gente cria uma nova variável, né? Um novo vetor. Então, em x, y, a gente vai criar um z. Então, a gente vai criar um z, de modo que o z de i, ele significa xi menos 2yi. Porque, tipo, se vocês perceberem, esse cara aqui é exatamente esse cara. Só muda o índice, entendeu? Porque aqui é 1 e aqui é 2. Mas é exatamente a mesma coisa. Então a Esse gente é pode. genial. Na verdade, aqui não é maior ou igual, não. Aqui é estritamente maior, na verdade, né? Porque se for maior ou igual, para mim vai ficar muito ruim. É que se for maior ou igual, isso aqui sempre é verdade para um dos dois, né? Tá. Então, beleza. Então a gente ordena por isso aqui. A gente vai ter os caras com isso, e aí a gente ordena baseado no Z.
E aí morreu o problema, porque agora a gente só tem que contar, tipo, imagina que você ordenou Z por isso daqui. Então, depois de ordenado, um cara daqui, o valor dele é maior ou igual a um cara daqui, com certeza. Então a gente só tem que tratar os caras que são iguais, né? Porque, porque a gente sabe, se eu tô na posição I, todo mundo antes de mim tem o XI, essa condição é válida, né? Eu ganho dele. Então, eu adicionaria todo mundo aqui na resposta. Eu só preciso agora, esses caras que são iguais, né? Esses caras são iguais, eu não vou considerar eles na resposta, porque eu tenho que ser estritamente maior. Então a gente remove os que são iguais e conta daqui para cá. Essa quantidade aqui do prefixo, certo? Tá. E se I tiver que ser menor do que J? Como que a gente resolve? Tá, e aí só detalhe de implementação rapidão. Basicamente, cria esse vetor dessa forma, ordena e olha quantos caras iguais tem, né? Ou então, outro jeito de fazer é só, tipo, a gente sabe que todos os pares aqui resolvem. Então, a gente pode botar n vezes n menos 1 sobre 2, que são todos os pares, menos os pares iguais. Então, a gente pode ver quantas componentes iguais tem, tá ligado? Então, imagina que isso aqui tem tamanho t, vai ser menos t vezes t menos 1 sobre 2. Isso aqui funciona também, tá? Porque a gente vai pegar tudo menos os iguais. Mas não precisa disso, não. A gente pode fazer só assim também. Tá. E se I for menor do que J? Como que a gente resolve? Além dessa condição. Não é mais só ordenar por Z, né? Você ordena por Z, mas você tem que guardar o índice do I, né? E aí Isso. agora, naquele array que você quer, você tem que contar quantos valores menores, menores que eu tenho, né? Do índice. Quantos valores? O Menores quê? que Não você entendi. tem. Tipo, se você tem que Uhum. contar quantos valores menores ou iguais que o índice atual existe nesse array que você quer, né? Isso, exatamente. Exatamente. E Aí se como você que a gente faz isso? BT. Dá para fazer com BAT. Ou seja, para resolver isso, né, é só processar os caras da esquerda para a direita, e aí eu vou ter os índices dele original no vetor original, né? E aí na posição dele. E aí agora o que eu quero saber é, todo mundo do começo até aqui, eu quero saber quantos deles tem um índice menor do que o meu, certo? E aí a gente consegue fazer uma carry no ambiente da vida, né? E o ruim é que tem que ser um ambiente, uma segue mesmo, porque não dá pra gente manter uma soma de prefixo para esses caras, né? Porque a gente tem que ficar adicionando cara o tempo todo e tal. Então a gente faz o seguinte: para os caras até aqui, quantos tem um índice menor do que o meu? E aí, GG, resolveu o problema. E aí isso aqui fica n log n, né? O primeiro problema é n log também, porque tem que ordenar, o segundo tem que ordenar e usar alguma estrutura de dados para resolver. Beleza? Tá. O rolê, por que que eu mudei o problema, né? O problema, na verdade, ele era um pouquinho mais complicado. Ele era x1 menos x2 dividido por y1 menos y2 maior ou igual a 2, certo? Só que aqui tem uns corner desgraçado. Por quê? Porque se y1 for igual a y2, esse cara aqui vai virar zero, né? E aí quebrou as pernas. Então eu teria que tratar esse caso separado. Outra coisa é se tu passar esse cara para cá, y1 menos y2. Tem um grande detalhe. Se esse cara for negativo, tu vai quebrar essa desigualdade também. Tipo, se ele for positivo, beleza. Mas se ele for negativo, vai ter que trocar isso aqui, né? Aí vai quebrar as pernas também. E aí o programa original tu tinha que tratar esses casos. E é um pouquinho mais chato, mas dá para resolver também. O pior é que eu não tenho um código dessa, velho. Eu não codei, mas eu posso codar junto com vocês aqui, se vocês quiserem. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu compartilhar a paradinha.
Sublime aqui. Beleza. Tá, vamos lá. Então, no problema, a gente vai receber o tamanho do Wayne, né? O array X. Ô, Léo, você conseguiu botar bits no Mac? Mano, então, o que eu peguei o código da internet da Bits, copiei e colei no meu computador e eu dou include assim, tá ligado? Porque, tipo assim, se eu criar esse código e compilar em qualquer outro diretório, ele não vai rodar. Porque Ah, dentro dessa pasta tem uma pasta chamada Bits e tem um arquivo isso aqui, entendeu? entendi. Mas quando você envia no Jang Online, funciona? Mano, funciona, velho. A maioria dos cantos funciona. Teve uma vez que deu errado no netcode, mas eu só troquei a versão do C++ e funcionou. God. Pô, vou ter que fazer isso, velho. Meu Deus, funciona, mano. É troll, velho. Eu tentei de todo jeito, velho, mas não foi não. Aí aqui a gente vai criar o vetor. Vamos tirar ele aqui. Primeiro vamos rodar a versão sem. Vamos botar logo tudo, vai. Então, beleza. Eu rodei o XI e rodei o O meu Z de I, o meu Z, ele vai ser, deixa eu ver, é XI, Z é igual a XI menos 2Y. Beleza. Aí aqui, só que é o seguinte, por que eu botei um pair aqui? Eu botei um pair porque eu preciso guardar o meu índice, certo? Então em Z eu vou dar um pushback no pair, que vai ser o Z que eu calculei e o meu índice que eu li. Beleza. Agora eu vou ordenar todo mundo. E vou processar os caras aqui. Tá. Só que aqui tem um detalhe, né? Porque a gente não quer considerar os caras iguais, entendeu? Lembra que, tipo assim, é porque vocês não conseguem ver o Chrome, né? Mas tinha aquele caso lá que era tipo, se o cara tem o Z dele é igual ao meu, eu não considero ele na resposta. Então a gente teria que manter tipo um two pointers, sabe? Para meio que otimizar isso direito. Então, tá. Além disso, a gente vai precisar de um BIT. Imagina que eu tenho, sei lá, extract BIT aqui. Eu tenho uma função add, tem uma função. Imagina que tem alguma coisa aí dentro, sabe? Tá. Então, o que a gente tem que fazer aqui é, primeiro, separar os caras iguais. Certo? Então, basicamente, eu tenho que colocar os caras no BIT de modo que ele não pode ser igual ao próximo. Então, tipo assim, eu tenho que guardar um ponteiro que vai começar no menuzinho. E aí, basicamente, esse ponteiro vai dizer se eu posso ir para o próximo ou não. Então, tipo, se o A de ponteiro mais. O Z de ponteiro mais um, eu vou testar se eu posso aumentar o ponteiro. Então, aumentar um ponteiro é basicamente, eu quero saber se o Z dele é diferente do meu Z. Quando isso for verdade, eu aumento esse ponteiro. Por quê? Porque no momento que for exatamente igual, eu não vou colocar, né? E além de aumentar esse ponteiro, eu tenho que colocar esse cara do BIT. Então eu vou fazer um bit.add seja ppr.7.
ponto second, que é o ID dele, e aqui tem que ser o first, que é o valor dele. E aí, beleza. E se a gente botar as mais igual a bit.carry, todo mundo que é menor do que o meu índice. Tá? Então, bit.carry, cg.second, que é o índice desse cara. E a gente tem a resposta aqui. Eu não coloquei nada no BIT aqui, porque eu acho que... Enfim, tipo, eu não tenho nem caso de teste para testar isso aqui. Então, não ia adiantar muito. Mas vocês acham que precisa colar o BIT? Ou a gente só pode assumir que tem um BIT aqui? Pronto. Eu vou deixar ele assim. Opa, pode falar. Explica só essa parte do ponteiro de novo. Tá, posso falar assim. É tipo assim. Imagina que esse aqui vai ser o meu vetor de z, certo? Então imagina que ele vai ser 1, Não tô 2, vendo 2. não. Eita, peraí, que eu fiz merda. É verdade, né? Mas se quiser comentar no código, Ah, pode ser também, né, velho? tanto Mas eu faz. vou. Você que manda, É chefe. verdade. Vou botar aqui, vou botar aqui. É melhor, é melhor. Tá, então imagina que tem tipo isso aqui, né? Qual que é o rolê? Primeiro, imagina que tem uma porrada de 3 aqui. Tá, beleza. Imagina que eu tô olhando para essa posição aqui. Todos esses 3 aqui, eu não quero olhar, porque eles têm um valor igual ao meu, né? O valor de Z. E eu quero que o meu Z seja maior do que o Z dele. Não, né? Z de I menor do que o Z de J. Só que esses caras, eles têm um Z igual ao meu. Então eu não quero contar esses caras na resposta. Certo? Então, o que que o meu ponteiro vai fazer? Ele vai guardar até onde eu posso colocar. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, o meu ponteiro vai estar nessa posição bem daqui. Porque ele vai tentar vir para cá, né? Tem aquela condição lá. Se, tipo assim, se o índice do ponteiro mais 1 for diferente do valor que eu estou olhando, eu estou olhando esse cara aqui, ele não avança, certo? Então, como o valor do próximo cara é igual a esse, ele não vai avançar. Mas e aí, beleza. Imagina que tem um monte de 4 aqui, um 5 e tal, 6. Tá, então a gente vai processar esse 3 e esse ponteiro não vai avançar. Aí a gente vai processar esse 3 agora. Aí vai checar, esse ponteiro pode avançar? Não pode. Por quê? Porque esse cara é igual ao meu 3. Então, eu não posso ir para ele, né? Porque ele é igual. Eu só quero considerar os menores. Aí, beleza. Agora eu vou para o 4. Quando eu chegar no 4, eu vou tentar avançar o ponteiro. E aí, ele vai tentar avançar para cá. Eu posso avançar para o 3? Como o 3 é diferente desse cara aqui, desse 4, ele vai poder avançar. Só que tem que ser um while, porque ele vai ter que meio que botar todos esses caras aqui na BIT, entendeu? Aí ele vai chegar bem, ele vai adicionar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí depois ele vai vir pro 4. Só que ele não consegue adicionar o 4 porque ele tem o mesmo valor. Aí eu vou pro outro 4. Aí, tipo, Aí depois quando eu for pro 5, ele adiciona os 4. a query vai pegar todos os menores, mas não vai pegar os iguais. Isso, Ela vai pegar todos os menores, mas não pega os iguais. Exatamente. Tem outro jeito de fazer isso, resolver esse problema. Ah, é? Diga Outro aí pra jeito é nós. assim, sem o ponteiro. Você ordena crescente pelo primeiro e decrescente pelo segundo. É verdade, pô. É verdade. Aí não precisa daquele while. Mas enfim, essa ideia do while é Crescente boa. pelo primeiro e decrescente pelo segundo. É verdade, né? Pode ser também. Pode ser também. Porque aí quando dá empate, você testa primeiro o Tu grandão. vai botar o maior antes, e aí na tua Aham. carry não vai influenciar em nada, né? Pode ser Porque também. você pega menor que ele, né? Aham, boa. Mas essa ideia do ponteiro é bem da hora. Deixa eu ver lá o código. Pô, ficou muito mais simples. Eu achei mais da hora a tua, velho. Fala a verdade. Mas é porque a tua eu não conhecia, tá ligado? Aí é mais legal. O pior é que eu também não, velho. Só que falaram de two pointers aí, aí é verdade, né? Alguém falou de two pointers aí, que eu lembro. Foi. Eu Tá, não foi tinha o pensado, Luiz. tipo, ia ser meio improviso, assim. Aí falaram de two pointers, pô, é verdade, é two pointers, né? Porque, na verdade, eu nem tinha pensado em falar desse caso do I menor que J, não. Só que aí o Samuel botou lá no chat, e se for menor que J? Aí eu, verdade, né? Se for menor que J, é mais... Dá pra fazer também.
Pronto, o código ficou esse aqui. O Betinho não tem nada, né? Mas finge que tem. Beat você Pô, é entende. porque se não... É que, tipo assim, se não tivesse... Eu, tipo, a ideia que tu falou é apagar isso aqui tudo, né? Fazer isso aqui, velho. É, Aí depois tu colocava o cara aqui. Ó, muito mais simples, né? tem um menos ali, tem um menos. Aqui também, né? É, É, pronto. Só que isso beleza, aqui vai né? dar overflow esse ano aqui, né? Tem que ser long long também. É. Mas a gente assume que não dá overflow, os números são pequenos. Lá até 10, tá ligado? Sei lá, qualquer coisa. Não, beleza. Mano, isso aí era o que eu tinha preparado pra hoje, velho. E aí? Fechou, minha querida. Fechou, Dúvidas, bem da hora. perguntas, Eu curti. comentários? Eu vou deixar pro pessoal. God. Eu vou parar a gravação aqui, tá? Beleza.